Ensinamento de Meishu Sama: exclusão do mal. O que é o mal? Mal, sem dúvida, é atemorizar o próximo, causar-lhe sofrimentos e prejudicar a sociedade para a obtenção de benefício próprio. Por causa do mal, os danos individuais e sociais são grandes. Pode-se dizer que não há ninguém que, em maior ou menor proporção, não seja vítima do mal. Por exemplo, para impedir a entrada de ladrões em suas residências, as pessoas se veem obrigadas a diminuir o tamanho das janelas, mesmo se sujeitando à má circulação do ar no interior da casa, a trancar bem as portas e a mantê-las fechadas mesmo em pleno calor do verão. Para se ausentar, deixam alguém de guarda. Do mesmo modo, somos levados a nos acautelar de quem nos acena com negócios vantajosos e a observar tudo com desconfiança. Os comentários sobre roubos na vizinhança e as notícias dos jornais perturbam o nosso sono. Sair à noite, principalmente mulheres desacompanhadas, é muito perigoso. Não podemos descuidar-nos dos batedores de carteiras nos transportes coletivos. Entre os empregados, aos desonestos e nas casas comerciais, é necessária toda a atenção para evitar a ocorrência de furtos. Enumerando tais fatos, veremos que na maioria das vezes sentimos-nos cercados de trapaceiros e não conseguimos viver uma vida tranquila. Eis a situação da sociedade atual em que vivemos. E não é só isso, pois para os pais existe a preocupação de os filhos adolescentes serem expostos às tentações. As esposas se preocupam com os maridos no que se refere às diversões e às amantes, e os maridos com a fidelidade das esposas. Além dos inesperados prejuízos nas empresas privadas, são enormes as despesas do governo para manter os órgãos de segurança, como a polícia e os tribunais de justiça. As casas comerciais e as empresas constroem sólidos depósitos e, como medida preventiva contra a má ação de seus funcionários, instalam cofres, criam livros de registro, notas e recibos, além do necessário, selando-os e carimbando-os um por um, o que exige um número maior de funcionários. Nas fábricas, há necessidade de atentar para o furto de matérias-primas e prevenir-se contra as fraudes dos empregados por ocasião do desvio de mercadorias e de pagamentos. Mercadorias fora das especificações, greves mal intencionadas ou sabotagens, lucros extorsivos dos capitalistas, podemos afirmar que não há o que não tenha causa direta no mal. Atualmente, a corrupção dos funcionários públicos é praticada quase que publicamente. Ouve-se que as matrículas nas escolas são obtidas por meio de gratificações. É sabido que só se conseguem os alvarás nas repartições públicas agindo nos bastidores. É muito rara a ocorrência de imparcialidade em vários setores da sociedade. A situação é tal que todos sabem que talvez seja impossível sobreviver sem utilizar alguma forma de ilegalidade. Analisando o bem e o mal no mundo, desta forma observa-se que a proporção do mal é muito maior em relação ao bem. Portanto, não conseguiremos sequer avaliar a proporção dos prejuízos e a insegurança que os indivíduos e a sociedade sofrem, os quais devem ser realmente incalculáveis. Consequentemente, tanto o progresso da civilização como a construção do novo Japão vão depender da maior ou menor proporção do mal. Acredito que os sucessos e os fracassos em todas as questões dependem do quanto de bem e mal incide nelas.
E tanto os governantes como os educadores e os intelectuais devem empenhar-se para eliminar o mal. Afirmo sem receio que não há, além deste, outro meio eficaz. Então, qual seria o melhor meio? Não resta dúvida de que é a fé correta. Meishu Sama, Coletânea Assuntos sobre Fé, 5 de setembro de 1948. Alicerce do Paraíso, volume 5.